Que alegria imensa estar aqui com você, meu querido, minha querida. Estamos no último dia para o recurso da Sejus, né, Polícia Penal aí de Minas Gerais. Depois de analisar aí algumas centenas de redações, chegamos aqui à parte em que eu vou te explicar, vou te dar todos os detalhes, que não falei, né? Sobre como fazer esse recurso para a PPMG. E por que que você não deve muito acreditar nos mitos aí, né? É aquilo, né? Se a gente soubesse como a banca vai se comportar, a gente... muita angústia já teria caído por terra. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, 80%, mais de 90, quase 90% dos candidatos estão ali no quartil de nota acima de 80 pontos. E isso é muito ruim, isso não é bom, isso é ruim. Por quê? Porque significa que uma variação de 2,5 pontos, como eu vou mostrar para você aqui, ó, nessa nossa planilha aqui, ó, como eu vou mostrar para você aqui, nossa planilha, onde eu faço o desmembramento das notas e te explico, você que tirou nota, por exemplo, 22,50, você que tirou nota 16,25, você que tirou nota 9,75, você que tirou nota 3,5, não quer dizer que esteja errado, tá bom? Não é que a nota está errada, negativo. Existe aqui o que eu chamo de janelas de oportunidade para que você possa recorrer. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui, né, o texto que eu vou publicar. Os 4 pilares da avaliação, valendo 25 pontos, é o critério 1, atendimento ao tema e argumentação, que envolve duas coisas, informatividade e repertório. Então isso foi uma junção que a banca fez ali em meados de 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Eram 5 critérios, juntou nesse primeiro critério. Então esse primeiro critério ele é gigante. O segundo critério, coesão e coerência, né? Que tem a ver com a progressão das ideias sem contradição. Depois, estrutura textual, introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos, bem marcados. Por isso que os marcadores, né, de parágrafos são essencialmente importantes para o critério 3, 25 pontos valem isso. E modalidade gramatical, que é pontuação, grafia, concordância, além disso, legibilidade, etc. Então você vê aqui que 75 pontos sequer depende do conteúdo a ser tratado. Então lá nas minhas lives, né, sobre isso daí eu comentei isso e deixei o pessoal preparado para isso, beleza? Bom, o que mais? Bom, feito isso, você que tirou notas, as notas não são aleatórias, o examinador não dá 18, não dá 21, não dá 24, ele segue um parâmetro, ele segue os níveis de excelência, 25 pontos, bom, 20 pontos, mediano, 12,5, insuficiente, 7. E o nota 0 geralmente vai ser por fuga ao tema, tá? Gente, onde que tá isso? Isso tá lá no espelho que a banca publicou. Então tá aqui o espelho que a banca publicou. Então, obviamente, quem tá na posição 40, 80, né? Posição 1200, etc, etc. Beleza? Então tá aqui o aspecto de avaliação que eu trouxe para você, né? Inclusive legibilidade, concordância, regência e colocação pronominal, foi o que eu falei. E é aqui que tá um ponto bem interessante, né? Que vem as regras do jogo. E aqui, né, vem o tema, né? Ela repete o tema de novo. E aqui vem a frase temática: obstáculos à contenção de golpes financeiros virtuais no Brasil, tá? Esse é o tema. Organize a relação de forma a sua opinião e hipótese para a defesa do seu ponto de vista. Então, e aí a banca traz a primeira, o R aqui de resposta, né? A redação deve apresentar o tema completo, textualmente marcado, ou seja, obstáculos à contenção de golpes financeiros virtuais no Brasil. Desenvolvido ao longo de toda a produção sem nenhuma lacuna. As informações reunidas devem ser novas. O que são novas? Diferente daquelas apresentadas no texto de apoio, fundamentadas em repertório sociocultural variados, marcados e diferentes daqueles apresentados no texto de apoio. Então, quais são o repertório marcado aqui? O repertório marcado aqui trouxe um infográfico, né, do Senado, então órgão institucional. Aqui trouxe uma reportagem da CNN Brasil, outra fonte de dados. E aqui trouxe a outra reportagem. Então tá vendo que eles estão trabalhando com fontes institucionais, tá? Então, e aí você vai trabalhar com o quê? Com outras fontes que não sejam estatística, né? Infográfico na forma de estatística,
etc e tal, ou reportagem. Isso que ele está dizendo aqui, tá? A argumentação, aí ela vai explicar como que tem que ser a argumentação. Então eu não vou dar uma aula sobre o que você deveria ter feito, beleza? Então o que eu quero focar é aqui, ó. A distribuição dos pontos, a correção é realizada conforme a matriz a seguir. Então tá aí a matriz. Os pontos representam os valores máximos possíveis em cada nível de desempenho. Então, no nível excelente, o valor máximo é 25. A nota final por aspecto resulta da média das avaliações atribuídas pelos corretores. Então, em que pese o seu edital não falar isso, tá? Como a lei de Brasília institui 2 corretores sempre, né? Por norma, a banca já tem alguns anos que ela faz isso aqui. Ela traz aí, né, 2 avaliações sendo a média entre 2 corretores, beleza? Então, no primeiro critério, quem vai ser a excelente? 25. Quem vai ser excelente? Bom, quem atingir esse objetivo aqui, ó, com relação ao tema completo, com todos os elementos temáticos marcados e desenvolvidos ao longo de toda a produção, sem nenhuma lacuna. Informatividade, informação nova, então, ou seja, critério 1, subcritério 1, subcritério 2. Informatividade, o que ela quer? Informação nova, tal. Argumentação, o que ela quer? Argumentos consistentes relacionados ao tema ao longo de toda a produção, ou seja, em todos os parágrafos, inclusive de introdução. Com defesa do ponto de vista. A defesa do ponto de vista é óbvio, né? Então, a gente precisa de obstáculos para conter os golpes, né? Para conter os golpes virtuais. Sem cópias do texto de apoio. Então, veja que eu tenho aqui, ó, com relação ao tema, eu tenho um argumento, eu tenho vamos colocar que você fosse fazer, o que você tem que fazer, no mínimo 3 parágrafos para defender que a sua nota é excelente, para demonstrar. Então, no mínimo, você tem 3 coisas aqui que você tem que fazer. Você tem que tratar um parágrafo para o tema, um parágrafo para a informatividade e um parágrafo para a argumentação. Isso aqui para um nível excelente. Aí, o segundo examinador te deu nota boa, bom. Então, por nota bom, eu também tenho o tema, também tenho a informatividade, só que aí eu vou ter um problema de quê? Repertório, ó, informatividade, e eu vou ter argumentação. Só que agora eu tenho problemas, ó. Repertório completo, com todos os elementos marcados, com um deles pouco desenvolvido. Então, um repertório pouco desenvolvido. Aí eu já sou bom. Só que o examinador foi lá e te deu a nota 22.50. O que significa 22.50? Sua nota tá lá 25. Deixa eu pegar um espelho de correção aqui. Então, por exemplo, vou pegar ontem um espelho de correção. Se não me engano, foi dele aqui, ó. Não, foi dele, não, foi outro colega aqui. Cadê? É muita gente igual, né? Aqui, foi esse aqui, deixa eu ver se foi esse aqui. Peraí, deixa eu pegar um aqui. Eu já quero pegar um que já deu errado. Teve um caso aqui ontem da nota não se encaixar em nenhum desses critérios. Cadê? Quando você mandar a sua redação para mim, aqui ó, não existe. Quando você mandar a sua redação para mim, né? Gente, vou mandar a sua redação para você. Pode ficar tranquilo, ó. Você mandou a sua redação para mim, todas elas são impressas, detalhadas, rascunhadas. Não tem essa não, meu amigo, de você mandar a redação aqui, ó, pastinha, tá vendo? Ó, todos os critérios que eu vou colocar na redação, tá vendo? Que eu coloco a redação e vou montando aqui o meu arsenal. Todas são assim. Não é à toa que a gente tem esses gabaritadores aí, né? Que somos um dos poucos professores que tem a graça de virar para você falar que, né, subimos a nota. Então, no caso aqui dele, deixa eu pegar aqui, ó. No caso aqui dele, aí você vai pegar o seu espelho. Fui lá e peguei meu espelho. Então, cadê? Aqui, ó. Peguei meu espelho. Então, tá aqui. Copiar. Pego o meu espelho, seu espelho de correção, beleza? F6, F8. Tá aqui o seu espelho. No seu espelho de correção, veio a nota, ó, janela de oportunidade. Por que isso é importante, essa janela de oportunidade? Né? Porque
veio a média. Então tá aqui, ó, o espelho. Só que o que aconteceu aqui? Ele tirou no item 1 18,75. Então a nota 18,75 no item 1, ela não existe. Então, por que ela não existe? Porque quando você vai lá, aqui ó, quando você vai ver as notas, né? Significa o quê? Que um examinador deu 25, deu excelente, ou seja, você atendeu todos esses critérios aqui. O outro examinador deu 20, ou seja, para ele você cometeu um desses deslizes aqui. Ou a informação é nova, mas ela não é fundamentada, marca diferente daqueles representados, ou a argumentação, né, com repertório idêntico ao dos textos de apoio. Então, olha só, tudo isso são argumentos que você tem que colocar na sua defesa, tá? Então, a sua nota, você chegou lá, abriu a sua redação, abriu o seu espelho e tá lá a sua nota. Tá aí, a sua nota tá aí, ó, né? Deixa eu ver se agora dá para ver. Então, ó, você tirou 25, tirou 22,50 no critério atendimento à estrutura e tirou 20 em aqui e tirou 18,75. Quente, mas de onde que saiu essa nota 18? É o que eu tô mostrando para você. Essa nota 18, ela não existe, tá? Ela não existe. Como ela não existe, então é um erro material. Por quê? Porque o que existe é 18,25. Logo, o examinador te deu mediano, nota 12,5, e outro te deu 20. Aí o sistema vai lá e te dá a pontuação 16,25. Então, o que você tem que fazer no seu o que você tem que fazer no seu recurso? Se você for fazer o recurso sozinho, você tem que demonstrar que sua redação atingiu a nota boa. Que o examinador que te deu mediano, ele errou, né? A sua redação não é mediana, então você tem que comprovar que você atendeu a esse requisito, a esse critério. E aí, de 16,25 menos 20, sua nota sobe 3,75. Então, qual vai ser o seu pedido? Que a sua nota saia de 16 para 20, ou seja, um acréscimo de 3,75 pontos. E você precisa colocar o acréscimo, tá? Então, não existe essa de fazer o recurso e no final do recurso colocar lá, pede-se aumento da nota. Não faz essa besteira. Não faz essa besteira. O seu recurso tem que ser objetivo e claro no pleito, entendeu? Não faz essa besteira, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai colocar exatamente a nota, o conceito, né? O nível que você quer, tá beleza? Então, aqui no próximo, mesma coisa. Quente, minha nota veio 9,75, significa que um corretor te deu nota mediana e o outro corretor te deu nota insuficiente. O que você vai defender? Você vai defender que você atendeu ao critério mediano, ou seja, esses elementos aqui. Beleza? Você está entendendo a estratégia do jogo? Então, mesma coisa para o critério de atendimento ao tema. Tirei 16, tirei 22,5. A minha nota foi 20. Bom, quando a sua nota é cheia, significa que os dois corretores já concordam. Então, você concorda comigo que dois corretores já concordaram entre eles, né? Na hora que eles fizeram a correção, de que você é bom. Então, você pedir excelente, você concorda comigo que você não está sendo um pouquinho abusado? Porque se você fosse excelente, ela já tinha te dado. Você já viu que ela não tem problema de pontuar. A banca OCP, ela não tem esse problema, não, vamos ferrar todo mundo. Não, né? Ela não tem isso daí. Pelo contrário, existem redações aqui que eu recomendo. Eu falo, olha, não precisa entrar com recurso não, sua nota já está boa. Entendeu? Eu falo para pessoal, não, isso aqui tá excelente, aqui não precisa não. Mas aqui, nesse item aqui pode ir com força. Por que isso? A banca não tem problema com nota, entendeu? Ela não tem essa vaidade, né? Esse problema. Então, ela te deu nota boa, mas seu texto tem falhas ali, tá repetindo um negócio, outro, etc. Bom, o grande problema da banca, né, vai residir, né? Residência. Aonde? Justamente aqui, ó.
Então, deu os 4 pilares. Se o sistema de gavetas, né, que são as notas. Então, 25, 20. Aí a sua nota veio quebrada. Ou seja, veio 22, que é a média entre bom e excelente. Veio 16, a média entre mediano e bom. 9,75 a média. Então, essas notas não são erradas. 3,5, 9, 16 e 22. A nota errada é aquela nota 18,75. Então, coloca aqui nos comentários para mim se a sua nota é diferente de uma dessas aqui. Porque se sua nota é a média entre dois avaliadores, significa só o quê? Que você tem uma excelente janela para você entrar com recurso, tá? E como que você entra com esse recurso? Justamente brigando, né? Aquele item lá que eu te falei. Por isso que é uma janela de oportunidade. Essas notas indicam que o examinador já atribuiu nota maior. Ou seja, significa que um corretor te deu o mediano e o outro já te deu o bom. Então agora você tem que brigar pelo bom. Você tem que brigar pelo bom, porque se você não brigar pelo bom, o seu concorrente vai lá, vai brigar pela nota dele, que ele também tirou mediano, é o que eu estou observando aqui, vai brigar, a nota dele sobe, a sua não sobe, o que acontece? Vai mudar a classificação. Mas e se a banca não indeferir o recurso? É sua obrigação brigar, porque depois você vai para a justiça e aí cadê o recurso? E o recurso, não adianta fazer um recurso de um item só genérico, porque aí você vai ter o quê? Recurso genérico, recurso que não ataca cada um dos itens da planilha. Tá? Então, a banca tem uma planilha aqui, ó. A banca tem uma planilha de distribuição. Ela está dizendo quem é mediano, quem é bom. Ela está dizendo, ó, o bom cometeu esse erro aqui. Então, no seu recurso, se você está brigando pelo bom, você tem que mostrar que você tem uma lacuna. Ah, Kit, Não, é porque o critério é esse. Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui ó, no critério modalidade gramatical, que a banca não indica onde que tá os erros. Então o erro foi na linha 10, o erro foi na linha... Não, ela só fala 17 ou mais ocorrências. Então realmente você tem que contar mesmo. 9 a 16 ocorrências. Observação, independente do número de desvios, a redação que tiver 20 linhas não pode ser mais que mediano. Beleza. Alguns desvios, ou seja, até 8 ocorrências. Então, eu vou contar lá, tem que contar. Mas a banca não falou. Por isso que você tem que recorrer. Porque a banca não falou, mas ela só vai falar depois que você recorrer. É assim que a banca funciona. A vida inteira foi assim. Não vai ser na PPMG que ia ser diferente. Beleza? Então... ela está dizendo, mas eu não sei quais são os 8 erros. Ok, nós aqui já sabemos já quais são os erros de cara. A gente já tem uma ideia dos erros. Aí eu verifico que não são 8 erros. Na verdade, você só teve 7 erros ou 6 erros. Entendeu? E aí, então, aí sim, eu entro com recurso e peço a reclassificação para o outro nível. O problema do outro nível... é que é nenhum desvio gramatical. Meu amigo, nenhum desvio gramatical para um texto, né? É muito complicado, beleza? Mas mesmo assim, a gente ainda... quem tirou 22,5, né? Quem tirou 22,5 significa que um corretor não viu nenhum desvio quando ele estava fazendo a correção. Logo, esse candidato é o que mais tem chance, porque a nota dele já está quebrada. E para a gente saber qual é o erro, só dizendo. E obviamente que isso aí é um prato cheio para o advogado, né? Óbvio. Por quê? Porque a banca só disse o erro depois que aconteceu o problema, tá bom? Então essas são as estratégias que você deve utilizar na sua redação. E as redações que eu tenho recebido aqui, né? Essas mais 100 e poucas redações que eu já tenho recebido aqui. E se você quiser mandar a sua redação para ter a nossa planilha de análise, né? Nem mostrei a planilha de análise, né? Só deixa eu mostrar uma planilha de análise nossa aqui para você. Então, deixa eu pegar aqui uma planilha de análise nossa aqui. Então, ó, seguinte, eu quero receber uma planilha, quero receber uma análise sua. Então, deixa eu pegar essa análise aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma pessoa que só tem um nome só, né? Vou pegar essa daqui. Essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vou pegar essa planilha aqui, ó. Então, se você quer receber nossa planilha de análise, essa é a nossa planilha de análise, tá? Completa, ó. Aqui, vem aqui o critério, tudo bonitinho. As chances da OCP ganhar. O que a gente vai pedir, veja que a nota dele foi 22, ó.
22, ou seja, né? E aqui eu venho mostrando, destrinchando o texto dele. Depois aqui, ó, 25, excelente, parabéns. 20, bom. Aí, ó, vamos brigar aqui, mostrando que o texto dele se encaixa lá. E subsidiariamente, porque aqui no final tem o subsidiário. E na nota 20, a gente vai brigar por a média entre a pontuação, beleza? Então, pegar mais outro caso aqui, né? Pegar mais um outro aqui. Pegar aqui esse aqui. Então, ó, mais um caso aqui para você. Tirou 20, a gente vai brigar aqui pela média da pontuação. Chance pequena, ó, tá vendo? Ó, eu falo, ó, chance pequena, mas vamos pedir a média. Aqui, já tirou a média, ó. Aqui ele já tirou a média, tá vendo? Aqui ele já tirou a média, ó, 22. Então, ele já tirou a média. Média entre os dois corretores. Então, agora vamos provar que ele é. Aqui também, ó, já tirou a média entre os dois corretores. Então, já vamos provar que ele é excelente. Beleza? E aqui ele tirou 12, ou seja, tirou mediano. Aí eu mostro para ele, olha, ele tem muitos erros e tal. Para a banca mostrar, vamos aqui fazer o recurso, mas com aquele sentido, né? Da banca dizer e demonstrar que você não é, que você não tem 9 ocorrências, você só tem 8 ocorrências. É a estratégia. Isso é a estratégia. E aí vem o orçamento. Beleza? Então, o orçamento é por itens. Então, se você quer essa planilha detalhada, só clicar aqui no descritivo do vídeo, né? No primeiro comentário vai estar lá o link e aí você manda, tá? E por favor, não manda print não, velho. Print, por quê? Porque, como você viu, eu imprimo essa merda. E às vezes, né? Às vezes, quando você manda print, a sua letra não é bonita, velho. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu vou mandar. Foi a IA que corrigiu. Meu irmão, nós, ser humano, já tem dificuldade com algumas letras. Tu imagina a inteligência artificial que inventa coisa. Quando ela não entende, ela inventa a próxima palavra, entendeu? Ela não entendeu, ela vai lá inventar. Aí o pessoal ainda acha que a IA vai corrigir alguma coisa. Ai, né, velho? Né? É engraçado, eu peço pra pessoa digitar o texto dela, aí ela vai e joga na IA, né? Eu falo assim, cara, por favor, não faz a transcrição jogando seu texto na IA e pedindo para transcrever seu texto, não. Porque as palavras que ela não entender, ela vai fazer o quê? Ela vai inventar. E ainda vai colocar vírgula, ponto, onde não tem. Aí a pessoa fica toda triste, porque ela tem que pegar o texto mesmo assim e digitar o texto para mim. Aí a pessoa joga na IA, aí ela acha que eu não sei que ela jogou na IA. Sendo que aqui tá aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui. Tem uma palavra sobre a outra. Aí a IA vai e inventa essa palavra aqui. Então, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Senta o rabo aí e digita, porra. Então, mesma coisa eu falo para você. Manda o texto, né, em PDF, né? Ou salva ele em alta qualidade, que é 3.mega, e manda o texto. Por quê? Porque quando eu for imprimir o seu texto, eu imprimo o seu texto, tá vendo? Eu imprimo, ó, frente e verso, tá vendo? Eu imprimo. E aí eu tenho um texto com a qualidade boa, ó, que nem a qualidade dele, tá vendo? Aí a pessoa manda o texto, né? Aí a pessoa manda o texto via print, aí a qualidade fica ruim. Aí nem eu entendo aqui o que a pessoa quis dizer. Aí a análise do recurso fica fraca. Ou eu demoro para fazer a análise. Então, quer uma análise bem feita e rápida? Manda, tá lá no site, só você mandar imprimir, salva como PDF, manda aqui. Ou então clica com o botão direito, salvar em boa qualidade. A parte aqui da resposta, tá tranquilo, vai, você faz do jeito que você quiser, beleza? Porque eu só preciso dos números, tá? Fechou? Combinado? Quer análise? Vamos pra cima? Vamos brigar? Ah, Quinte, mas a banca OCP, cara, esquece o que a galera comenta nos grupos, porque você não sabe como ela vai se comportar, tá bom? Então ela se comporta de um jeito no concurso, se comporta de um jeito em outro concurso, eu não sei como ela vai se comportar. Agora eu sei uma coisa, se 2 examinadores já divergiram e se os seus concorrentes estão com a nota alta, eu não sei nem por que diabos você ainda está discutindo se você vai ou não fazer isso, beleza? Por quê? Porque depois, e outra, se vai fazer, faça bem feito. Por quê? Porque se você for brigar por essa vaga lá no judiciário, você tem que ajudar o seu advogado. E aí, se o seu recurso for fraco, se o recurso não abordar os elementos, tá aqui o descritivo, cara, tá aqui o descritivo. E esse descritivo aqui é a arma da banca. Tá aqui o descritivo, ó, tá aqui o descritivo. Você tem que mostrar que você se encaixou nesse descritivo, tá? Por isso que não é uma coisa simples. Tem que demonstrar que tem 3 partes. Tem que demonstrar que 2 partes foram incompletas.
Para quê? Porque você é mediano, você está saindo de insuficiente para mediano. Então, ó, realmente, nos parágrafos tais e tais e tais, a minha redação se encaixa em partes embrionárias, ou curtas, ou ausência de uma parte. Eu fiz isso, então eu sou mediano, logo minha nota tem que subir para 12,50. Se você tirou, né, obviamente, que nem a gente mostra aqui, entre o mediano e o bom, cadê? Entre o mediano e o bom, você tirou o quê? Você tirou 9,75. Então você tem que comprovar que você fez isso aqui. Entendeu? Essa é a estratégia para cada um dos critérios. São 4. Por isso que é um recurso trabalhoso. Tá bom? Então é isso, meu querido. Sucesso, vai para cima, esquece esse mimimi aí dos grupos, faz o seu, porque é o teu que tá na reta, e briga por cada ponto, tá bom? Porque depois, né, não bate aquele arrependimento, poderia ter feito, você não sabe como a banca vai se comportar, eu não sei como a banca vai se comportar, logo eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, eu vou fazer o melhor, tanto para, se for para uma briga judicial, quanto para vencer esse recurso. E tá aí na cara, né? Em alguns casos, né, realmente um examinador foi benevolente, né? Então sua nota tá boa, não tem o que melhorar. Em outros casos, puxou para baixo. Mas como que a gente vai saber? Só quando você enviar, eu ler, analisar. E, por exemplo, nesse caso, ó, tá aí o erro material. Esse erro é material. Esse erro material, a banca sim, ela pode, agora, né, na fase de recurso, ela vai olhar e vai falar assim, não é 18, é 16, tá? Porque aí mas a nota dele reduziu 2 pontos. Sim, o erro material, né? Se ele não entrar com recurso para defender que ele é bom, que ele se encaixa no conceito bom, que é 20 pontos, a nota dele pode cair, inclusive, para 16. Por quê? Porque a nota dele 18 não existe. Entendeu? 18 não existe. Ou a nota é 16, ou a nota é 20, ou a nota é 12,25. Então, como não existe a nota 18, logo a banca pode fazer o ajuste. Se ele não recorrer, se lascou, entendeu? Você não provou que a nota dele é boa, né? Se ele não conseguiu fazer o recurso comprovando item por item, por A mais B, demonstrando que o texto dele se encaixa no conceito bom, ele, por exemplo, que tem um erro material, tá aqui. E, qual foi o concurso que isso já aconteceu? TRF. Aí você olha lá o concurso TRF, a banca deu lá dizendo que ela cometeu um erro material e aí ela fez a revisão das notas, porque eu achei uma sacanagem ela fazer isso na fase de recurso, tá? E não reabriu o prazo para recorrer. Ou então ela suspendia a fase de recurso, corrigia as notas que estava com esse erro aqui, material, e aí, né, reabriu o prazo para o pessoal entrar com recurso. Não, na hora, no recurso mesmo, ela já viu que tinha feito a pontuação errada, foi lá e corrigiu e seguiu a vida, né? Essa parte eu achei errada na banca. Porque normalmente é isso, né? Que nem a FGV agora. Viu que lançou as notas erradas, foi lá, lançou correto, reabriu o prazo, né? Para o pessoal recorrer. A OCP não fez isso no TRF. Aí tá lá o histórico. O pessoal do TRF diz, minha nota me diminuiu. Aí tá lá o vídeo do quintiliano, eu dizendo, nota materialmente errada, a banca pode corrigir as notas, né? E no caso aqui, como o erro tá para cima, vai corrigir tudo para baixo. E corrigiu mesmo, tudo para baixo. Beleza? Exceto daqueles que comprovaram, né, que a nota dela era maior. Show? Essa é a vida, meu irmão. Se você não entende direito administrativo, fica meio difícil você agora porque agora você não está mais brigando, você agora está dentro da matéria chamada direito administrativo, recurso. Daqui a pouco você vai para o direito judicial, né, o direito civil, jurisprudência, que ajuda isso. Então, se você não entende essas camadas, fica difícil. Então, você está trabalhando com uma coisa que é os critérios de correção, que a banca deixou bem claro. Então, aqui, cada um deles, por que cada nota está encaixada em cada lugar. Estou te mostrando por que você tirou 20. Porque você cometeu essa falha aqui. Qual o seu dever? Provar que essa falha não existe ou que ela não é tão grave e pedir a média. E se ela realmente não existir, que é erro dos dois corretores, pedir o máximo. Esse é o jogo. Beleza? Só que você não tem como você fazer isso com recurso Tabajara. Recurso genérico. Entendeu? Porque esse é o critério. E o segredo está aqui, é saber fazer isso. Aí sim, aí pode ter certeza que você vai ter sucesso. Um beijo, abraço e eu te vejo daqui a pouco.
clica aqui no link, manda sua redação e vamos para cima que até 23 horas tem chão, meu irmão. E a gente vai reverter sua nota e você vai precipitar em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.